petista, Fernando Haddad, ele pode ser sintetizado naquela máxima do filósofo americano Homer Simpson: a culpa é minha e eu ponho ela em quem eu quiser. Aliás, terceirizar suas próprias responsabilidades, construir narrativas, inventar desculpas esfarrapadas tem sido uma constante no governo Lula. Basta analisar a mudança no padrão de discurso da esquerda brasileira. Então, antes, pra gente lembrar, quando as florestas pegavam fogo, quando as vacinas não chegavam, quando os preços subiam, quando os juros estavam altos, a culpa era sempre do governo Bolsonaro. Mas agora, o recorde de incêndio na Amazônia, a queda na vacinação infantil, a inflação fora do controle, o juro, a taxa de juro mais alta aí em 20 anos, o aumento de impostos, a corrupção bilionária no INSS, nada disso é culpa do governo Lula. E daí a gente vê o ridículo dessa situação em debate. O ministro mais importante desse governo, responsável aí pela economia brasileira, não tem nem a capacidade, nem o prestígio para conseguir uma simples reunião com seu equivalente nos Estados Unidos, que é o secretário do Tesouro, o Scott Bessent. Mas o Haddad, ele é incapaz de lidar com a vergonha de reconhecer publicamente a sua própria incompetência, e por isso ele oferece aí aos desinformados um bode expiatório para justificar o seu mais recente fracasso. E chega a ser patético, mas como nós vimos, o Haddad tenta pôr a culpa da resposta americana, a política externa do governo Lula, e ele põe a culpa no Eduardo Bolsonaro e na sua suposta influência na Casa Branca. E essa narrativa do Haddad, ela está contaminada com uma das falácias mais comuns na arte da retórica, o tal argumentum ad hominem, um argumento contra o homem. Então, percebam, como a gente viu no enunciado, que o Haddad ele se refere ao Eduardo Bolsonaro como um militante antidiplomático de extrema-direita. Mas o Haddad não diz e nunca vai dizer nada sobre alguns pontos. Por exemplo, o Haddad não diz nada sobre as falas do Lula atacando o dólar, ele não diz nada sobre as ofensas do Lula contra o presidente americano, né, o qual ele chamou de nazista, de fascista. Ele não fala nada sobre a aliança do Lula com as ditaduras asiáticas e latino-americanas. Ele não fala nada sobre a tolerância do Lula com organização criminosa, organizações terroristas. Ele não fala nada sobre o apoio do Lula à censura na internet. Não fala nada sobre a compra bilionária de petróleo russo autorizada por Lula que financia a guerra contra a Ucrânia. E, principalmente, não falou e não falará nada sobre a interferência do governo Joe Biden, que foi decisiva para a eleição do Lula em 2022. Então, pessoal, em outras palavras, o Haddad ataca o mensageiro porque ele não conseguiria argumentar contra a mensagem, contra a verdade dos fatos. E convenhamos, ao contrário do que fez parecer o Dr. Zé Eduardo, o Eduardo Bolsonaro não tem nenhum poder nos Estados Unidos, exceto o poder de se expressar. Ou seja, Leandro, ele é um simples mensageiro, ele não decide nada. Então, só para fechar, vamos recapitular aqui. Quem tá no governo é Lula. Quem cuida da economia é o Haddad. Quem se aliou a ditaduras foram os petistas. Quem gosta de censura na internet é a esquerda. E quem está sendo perseguido pela justiça é a direita. E é por isso que o Brasil está sendo tarifado, é por isso que autoridades estão sendo sancionadas e não adianta culpar o mensageiro.